Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer o segundo diário de gravidez, onde eu vou falar das semanas 7, 8 e 9. Tudo anotadinho aqui como sempre. E, gente, agora eu tenho muitas novidades, viu? Porque na semana 7 tudo mudou. Toda a tranquilidade que eu tava tendo, sem quase nenhum sintomas, tal, assim, mudou totalmente. Primeiro que, na semana 7, começou a história do furacão Irma, que ia passar por aqui, entendeu? Eu não sei se teve relação com o meu psicológico, que eu fiquei preocupada, eu fiquei, assim, correndo muito atrás das coisas, fiquei apreensiva porque eu não sabia o que ia acontecer, e acabou que eu comecei a passar mal, entendeu? Eu comecei a enjoar. Porém, assim, eu não vomitava, não vomitei nenhuma vez. Eu só fiquei, no outro vídeo eu falei que eu tava sem apetite, né, na sexta semana. Aí na sétima semana eu comecei assim, a ficar com menos apetite ainda e não querer comer e ficar com aquela sensação de enjoo. Não aquele enjoo de que você vai e põe tudo pra fora, você come, põe tudo pra fora, não. Era pior, porque quando você põe tudo pra fora, passa, né? E eu ficava assim o dia inteiro com aquela sensação ruim de estômago. E eu tentava até vomitar e eu não conseguia. Eu acho que porque eu não tava comendo muito, entendeu? Então foi uma semana assim muito turbulenta pra mim. Aí o que aconteceu? O meu marido tava viajando, que ele tava viajando a trabalho. Eu tava aqui só com os meninos. Aí começou aquele bafafá de furacão. E meu marido falou assim, olha, vai atrás das coisas, né? Porque vai acabar tudo. Porém, quando eu fui, quando falou na televisão que ia passar mesmo, já não tinha mais nada. Eu me desesperei, só que não vou focar no furacão agora. Depois eu faço um outro vídeo pra falar sobre isso. Mas então, eu acho que essa tensão, essa correria mexeu muito. Tanto por meu marido estar longe, com tudo que estava acontecendo, né? Eu fiquei muito apreensiva, muito preocupada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a enjoar e eu, gente, se tem uma coisa que acaba com a minha vida é se eu estiver enjoada e se eu estiver com o nariz entupido. Eu fico insuportável, eu posso estar com qualquer dor, mas se eu estiver enjoada e com o nariz entupido e aquilo não passar, eu fico insuportável. Quem estiver perto de mim, coitado. Só que aí que eu fazia? Eu ficava atormentando meu marido no telefone. Eu tô morrendo, eu não tô conseguindo, eu tô enjoando, eu não tenho o que eu tomar, o que eu faço? Imagina, né? Ele não sabia nem, se eu que já tenho um filho, não sabia, imagine ele. E aí o que eu fiz? Teve um dia que eu tava assim desesperada, uma sensação de morte, parece exagero, gente, mas ó, eu tenho, sei lá, fobia, o que é de enjoo. Aí eu tentei de toda maneira vomitar, não consegui, comecei a ficar tonta, foi horrível. Aí eu peguei o celular, comecei a pesquisar algo que eu pudesse comprar e tomar. Ainda que fosse remédio, mas que fosse liberado pra grávida, né? Embora não seja recomendado, eu falei, eu vou recorrer ao Google. E eu fui no Google e pesquisei lá o que grávida podia tomar pra enjoo aqui nos Estados Unidos, né? Achei pra procurar alguma coisa assim que tivesse aqui. E na hora apareceu umas balinhas que não são drogas, não são remédios e pode tomar aí no mercado aqui próximo de casa, no Target. Aí eu falei, vou lá agora. Fui lá no Target, aí eu vi, tinha um monte de coisa. Tinha chazinho pra enjoo, tinha essas balinhas pra enjoo, tinha um sprayzinho que você passa assim no pulso, não sei qual o efeito que ele faz, que é pra enjoo. E tinha também umas pulseirinhas que você coloca aqui e ela pressiona essa área e diz que melhora o enjoo. Eu comprei a pulseirinha e as balinhas. Então, foi um alívio, entre aspas, porque assim, não cessava o enjoo, porém dava uma melhora. Eu não sei se é o psicológico, né, que a gente pensa, só de saber que eu tinha alguma coisa pro enjoo, pra hora do enjoo, eu já me sentia melhor, entendeu? Que eu sabia que teria um refúgio. Mas eu ficava 24 horas com aquela pulseirinha no braço e a balinha, eu acordava e chupava uma. E às vezes na hora do almoço, que era a hora que eu ficava também meio assim ruim, eu chupava outra balinha. Então assim, deu uma aliviada, mas não cessou. Não foi uma coisa que falou assim, me aliviou, foi a minha salvação. Não, foi só um
pequeno alívio, né? Então isso foi na semana 7. Aí na semana 8. Ah, gente, deixa eu só voltar. Aí, antes do furacão, meu marido voltou, né? Ele veio pra ficar com a gente aqui em casa. O certo era a gente ir pra onde ele tava, né? Mas, enfim. Então, como eu falei, isso é assunto pra outro vídeo, né? Pra falar do furacão, vamos falar da gravidez. Na oitava semana, eu fui fazer a ultrassom, né? Eu até fiquei animada, porque com a história do furacão tudo, eu fiquei bem assim, eu fiquei me sentindo meio estranha. Aquela semana foi muito turbulenta, então eu fiquei me sentindo assim, desanimada, sabe? Eu tava me sentindo pra baixo, não sei nem explicar, sabe? Eu tava me sentindo diferente. Eu falei, bom, a ultrassom vai me dar um up, né? Eu vou ver meu bebê, vou ouvir o coração. Embora que, antes de fazer ultrassom, eu tava pensando um monte de besteira, né? Porque você fica pesquisando na internet, vendo relatos de mulheres grávidas, das semanas, e um monte falava, eu fui fazer ultrassom e não ouvi o coração do bebê, ou eu fui fazer ultrassom e não tinha nada, só tinha o saco gestacional, não tinha bebê. E eu fiquei atordoada com aquilo. Chega a ser ridículo, né? Porque a gente tem que pensar o melhor, mas parece que grávida tem o dom de procurar coisa ruim na internet. Ela pesquisa lá e vê tudo que é ruim. É igual quando a gente vai pesquisar sobre uma doença, né? Mas enfim, eu peguei e fui, né? E fazer ultrassom e graças a Deus tava tudo bem. Ouvimos o coração, o bebê tava assim bem formadinho já. Perfeitinho, né? Só era pequenininho. A gente tem até eles nos deram as fotinhos. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, o bebê. Tudo certinho. As fotinhas todas iguais, né? E aí a enfermeira me falou que aparentemente estava tudo ok com a gestação, o cálculo também estava correto, 8 semanas de gestação, e o coração estava ok, então só tinha que aguardar mesmo para a próxima, mas estava tudo bem. Então eu achei assim, eu vou ficar mais animada. Porém, não, eu não sei o que houve. Naquela semana eu tava, gente, muito pra baixo, uma canseira, um cansaço, uma fadiga, assim que por mim eu não saía da cama. E por um momento eu cheguei a pensar que eu estivesse entrando em depressão. Só que eu pensava, não tem motivo pra eu estar em depressão. Foi uma coisa que a gente quis, foi planejado, realização de um sonho, tá tudo bem. Por que eu tô assim, né? Eu comecei até a me culpar e eu comecei a me sentir culpada mesmo, porque eu sempre fui muito ativa. E pra mim ficar deitada na cama daquele jeito, eu não admitia, eu não aceitava aquilo pra mim. Que eu falava, não, eu tô mole, eu não sou assim, eu não aceito isso, a minha condição. Entendeu? Só que eu comecei a pesquisar, né, no Google, no santo Google, e vi que realmente muitas mulheres ficam, né, assim, com muita canseira, muito cansaço físico, esgotamento durante o início da gravidez, porque o bebê tá se formando, ele suga muita energia da mulher. E como eu não tava me alimentando adequadamente, por causa dos enjoos, eu relacionei uma coisa com a outra, né? Falei, poxa, eu não tô me alimentando muito bem. E o bebê tá sugando tudo de mim, é lógico que eu vou ficar abatida mesmo. Então eu meio que me perdoei, né? Falei, não posso, vou dar esse tempo pra mim, eu vou ficar quietinha mesmo, eu vou descansar o máximo que eu puder, até passar essa fase. Então assim, eu ia trabalhar, né? Mas, gente, eu levantava da cama, abria os olhos e falava, meu Deus, me dá forças pra vencer esse dia, né? Porque eu não podia simplesmente chegar no meu trabalho e falar assim, não vou vir mais. Porque eu sabia que era uma fase inicial da gravidez. Então, eu tinha um compromisso com aquela família. Mas aí eu ia. E a parte da manhã até que eu ficava de boa. Chegava na hora do almoço, eu estava me arrastando, assim, literalmente, sabe? Até ridículo falar, porque
Eu falava assim, meu, eu não tenho nem barriga, eu nem engordei ainda, eu tô assim, imagine quando eu tiver barriguda, né? Eu tava assim, envergonhada da minha situação mesmo. E nas minhas outras gravidezes eu não tive isso, mas como meu marido falou, você não quer comparar, né? 15 anos atrás com agora, é outra coisa, cada gravidez é de um jeito. Então eu me dei esse tempo, eu chegava do trabalho, eu já deitava na cama e ali eu ficava, gente. Aí cada um se virava, né, pra comer. O tempinho que eu aguentava, eu levantava, fazia alguma coisa. Foram me ajudando, tal. E essa semana passou. Na 9ª semana, eu continuei cansada. Eu continuei com o mesmo cansaço, mas ali na fé que com mais ou menos até a 12ª semana fosse passar. Então eu não fiquei assim com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu aceitei a minha situação, então eu descansava o máximo que eu podia e pronto. E na 8ª semana, quando eu fui fazer ultrassom, eles me encaminharam para um programa do governo que chama WIC. E eu fui quando eu tava de 9 semanas, porque eu nem sabia direito do que se tratava. O WIC é um programa que eles ajudam as mulheres grávidas e também crianças, se eu não me engano, a se alimentar direitinho durante a gestação, né? E a criança se alimentar direito na primeira infância. Para que o bebê não venha nascer com algum problema, com algum desnutrido, tenha problema na gestação, esse tipo de coisa. Então, eu cheguei lá, a enfermeira me pesou, mediu a minha altura e fez um exame de sangue, que eles furam o dedo, fez um exame de sangue para ver o nível do ferro, né, para ver se eu não tava com anemia e tava tudo ok, meu peso tava bom, o ferro no sangue tava ótimo também. Aí depois essa enfermeira, ela manda a gente com uma outra pessoa, que eu não sei se é uma assistente social, o que é, que ela explica tudo certinho como funciona o WIC. E ela faz uma porção de perguntas sobre... É praticamente quase uma consulta de pré-natal, a primeira, sabe? Ela pergunta das suas gestações, né? Se você teve, no caso, gestação anterior, como que foi, se foi tudo bem, se foi prematuro, como foi o parto, se você amamentou, se você não amamentou, se você engordou muito, se você não engordou, se o bebê nasceu com peso bom ou baixo. Fez 1 milhão de perguntas, gente. Aí, depois de todas as perguntas, ela te dá um cartão magnético, né? Ela põe os seus dados, tudo ali, o seu nome e tal, e te dá uma lista do que você tem que se alimentar nos 3 primeiros meses, que é tipo ovos, pães integrais, leite, feijão, verduras e frutas, cereais, né? Iogurte, acho que é isso que tem na lista. E tem a quantidade também que eles vão te auxiliar, né? Não é que eles vão te sustentar, não. Eles vão, tipo, dar um apoio ali. Aí você pega o cartão na hora ali, já sai com o cartão. Você liga o número de telefone, desbloqueia. Você pode ir em vários mercados, aceita, você passa. Só que assim, gente, não é qualquer coisa. Ah, eu posso comprar pão integral. Vou lá e comprar o pão integral top das galáxias. Não. Tem... Quando você vai no mercado, tem ali onde tem o preço, tá escrito WIC. Então, aquele ali é pro WIC. Você não pode pegar qualquer marca. Tem todas umas regrinhas, sabe? Até meio chato. A primeira vez que eu fui usar, eu penei, porque eu não sabia o que podia e tal, tava até desistindo. Aí, depois de 3 meses, no caso, em dezembro, eu tenho que ir lá de novo, que aí muda o que eu preciso comer, né? Aí, ela vai me dar uma outra lista com as coisas que eu tenho que comer naquele momento, e aí vai medir o ferro de novo, me pesar e tal. E também eles oferecem também, tipo oficinas, né, assim, de amamentação, de preparação para o parto. É bem legal, eles dão um apoio, assim, bem legal para as mulheres grávidas, e tem outros programas também que eu não sei, né, que eu entrei só no de gravidez. E esse diário de gravidez acabou. Espero vocês no próximo, com mais novidades. Quem sabe eu já saiba o sexo do bebê. Tchau!